Voltei, família, voltei porque eu quero falar sobre a arbitragem de ontem, coisa que eu não costumo falar muito, mas eu quero falar porque eu avisei antes, tá? Eu quero trazer uma forma diferente de vocês notarem a atuação do árbitro e vou falar sobre os possíveis reforços, quem vem, quem não vem, como é que tá a situação, ok? Vem comigo que eu te conto tudo. Diga lá, meu velho, mais uma vez, obrigado pelo carinho. É sempre muito bom tê-los por aqui. E dá aquela moral no like. Valeu, esquece não. Tem muita gente vendo o vídeo e tá esquecendo de dar moral no like. Já chega, já dá o like da confiança. Valeu? Obrigado, família. Olha só, galera. Wagner Nascimento Magalhães. Esse foi o árbitro do jogo de ontem. Vocês lembram o que eu falei aqui no pré-jogo sobre ele? Lembra não? Ouve. Minha preocupação, por incrível que pareça, eu não gosto de falar muito desse assunto antes dos jogos, mas eu confirmo para você que a minha preocupação é a Ferge e o árbitro que vai apitar o jogo. Eu faço questão de trazer um pedaço do vídeo de ontem, porque eu não costumo falar de arbitragem. Eu não gosto de falar de arbitragem. Tá? Mas essa eu vou comentar por um detalhe. Ele é muito malicioso. Ele é um árbitro que ele interfere no resultado do jogo sem mexer no placar. Teve muito momento do jogo que ele não fazia a mesma justiça. E sabe o que acontece com isso? Tu vai falar para mim assim, Portela, mas ele errando a marcação, o que ele influencia no resultado do jogo? Tudo. Principalmente na parte emocional dos atletas. Porque o cara que está jogando, ele não está igual o comentarista da TV, que está com a bunda no ar-condicionado, tomando cafezinho, refrigerante, sei lá o que mais, suquinho e tal, e falando, nossa, que violência, nossa, que agressividade. Não, ele está com sangue quente, está dentro do campo. Então o que acontece? Quando era falta a favor do Vasco, por menor que seja, vinha uma pressão, um esporro e às vezes um cartão amarelo. Quando era a mesma falta a favor do Fluminense, mandava o jogo seguir e fingia que não via. Isso você irrita. Você irrita determinada equipe. Você faz ela sair do sério. E quanto mais ela sai do sério, quanto mais ela reclama com você, você sendo árbitro, mais motivo você tem para aplicar o cartão. Então ele fez isso constantemente. Mas ele fez, não foi uma nem duas, não, foi muitas vezes durante o jogo. No final do jogo, quando ele viu que não teria jeito, que ia terminar 1-1, ele passou a ser mais maleável. Chegou no ouvido do Ganso, porra, dá um toque no Canóbio, senão vai acabar botando ele para fora. Porque o Canóbio reclamou do André, tentou chutar o André. Só que ele não viu que o André pisou no pé do Canóbio. E o VAR também não, pelo jeito. Ele não viu que o Canóbio no chão, o cara pisou no pé do Canóbio. Isso aí eles não viram. Eu confesso que eu até agora não estou reclamando desse ponto não, tá? Mas eu fiquei assustado. É porque foi muito escandaloso também. O VAR ter chamado para mostrar o lance do pênalti. O zagueiro com a mão aberta, a bola bate na mão dele. E o Ganso definiu o empate pra gente. Eu fiquei surpreso o VAR chamar. Pelo menos aquilo ali. Mas o VAR se omitiu na entrada do Barros. Quando o Barros agrediu o Martinelli e deixou um vergão na coxa do Martinelli por uma entrada desleal. E o VAR não chamou, e o Wagner Nascimento fingiu que não viu e ainda defendeu o cara. Foi bizonha aquilo, uma agressão braba. E ele não quis, o VAR se omitiu e acabou. O Pumita fez hora extra. O Pumita era para ter sido expulso há muito tempo, bateu o jogo todo, provocou o jogo todo. Então, eu não sei qual a intenção, se era um dia infeliz, entendeu? Eu acredito em tudo, cara, eu sou gente boa. Mas Wagner Magalhães é um excelente árbitro, mas só quando ele quer apitar. Eu, particularmente, tenho um pé atrás com ele, ok? Aquela atuação dele
ele pode ser muito mais incisivo e muito mais justo. E justo é coisa que ele não foi ontem. Mas não foi mesmo. Família, vamos falar de reforços? Vamos lá. Eu ontem soltei antes do jogo um videozinho sobre a contratação do Julian Milan. Eu já havia avisado, coloquei lá, inclusive, quando eu botei já estava pronto de ser sacramentado, só faltava ele jogar a última partida. Agora já saiu o comentário que ele é esperado hoje no Rio de Janeiro. Fazer exames, dar procedimento, que a janela fecha amanhã. E, cara, eu já tô vendo muita gente tratar o cara como Deus. Uns tratam o cara como Deus, outros tratam com desconfiança. Eu prefiro só deixar chegar, irmão. Eu quero ver aqui, pô. Eu quero ver aqui. Muito bem referendado pelo Nacional do Uruguai. O Uruguai é um time tradicional, tem um campeonato bom, entendeu? Respeito o futebol uruguaio, mas não é o brasileiro, cara. Eu duvido que o calendário lá seja maluco igual daqui. Então aqui é mais complicado, é mais competitivo. Tem que deixar o cara chegar aqui. Aí eu vejo agora as pessoas, né, alguns comentários, falando justamente isso sobre o Julian Milan. Só que quando falava do Boananga, não, que o cara veio pra cá, que o cara é craque, que o cara é gênio. Não confunda organização com qualidade. A organização do futebol americano, MLS, é bem melhor do que a nossa, bem superior. Agora, a qualidade é pior do que a do futebol uruguaio. Mas o Boananga é Deus. Oh, maravilhoso, cara, porra. Dá nó em pingo de hétero usando luva de boxe. Irmão, isso é lá. Quero ver aqui. Porque esse cara chega aqui, se ele chegasse aqui e fosse uma frustração total, esses mesmos que estão puxando o saco iam culpar a diretoria. Só que eles não vão falar que foram eles que botaram pressão na diretoria para trazer o cara. É isso que me assusta. Compromisso com o clube nenhum, é só com a vaidade deles, pô. E tem muito de vocês que estão assistindo aqui que iriam concordar, pô. É isso que me assusta, entendeu? É isso que me deixa bolado. Galera, vamos focar no que é melhor pro Flusão. Se o rapaz está vindo, beleza. Ele vai brigar com os nossos zagueiros para ver se é titular ou não. Eu não o conheço. Não vou fazer julgamento de valor. Eu não o conheço. Pelo que eu procurei, que eu li sobre o rapaz, que eu vi, comentários excelentes. Inclusive teve um torcedor que falou que ele é o melhor zagueiro que passou pelo Nacional. Não duvido. Só que eu quero ver aqui. Ok? Outro lá agora, o pau de vira-tripa lá, o Rodrigo Grandalhão. O bicho é grande pra caramba. O Rodrigo Castilho. Ah, que tá em andamento, tal. Eu continuo falando. 10 milhões é muita grana. Não vale. Não vale. Só se tiver certeza que ele vai chegar aqui e vai resolver. Não é assim que ele gosta de falar? Vai resolver. Em primeiro lugar, que eles vão ficar em cima do muro. Eles estavam enchendo o saco para contratar esse cara. Se eles contratar, eles vão ficar em cima do muro. Se o cara for bem, não falei? Tinha que contratar, pô. Se o cara for uma merda e ficar no banco do John Kennedy, eu não pedi esse, falando trazer outro jogador qualquer. É sempre assim, eles nunca são responsáveis por porra nenhuma. E nunca são mesmo. Mas eu nem os culpo. Eu culpo a diretoria que vai pela cabeça deles. É isso que eu culpo. A diretoria que vai pela cabeça deles. E assustadoramente, às vezes eu noto que até a comissão técnica está indo pela cabeça deles, em determinado momento. O Otávio foi barrado, o Otávio está bem melhor fisicamente, fez um partidão contra o Palmeiras, para botar um Hércules sem qualquer condição de jogo. O Hércules não tinha a menor condição de jogo. Eu não estou me referindo à contusão, não. Estou me referindo à preparação física, ritmo de jogo. O Hércules não tinha a menor condição de jogar. Tá? Pelo menos a meu ver. Pelo que ele demonstrou. Ok?
O Soteldo, quando entra, ele é mais efetivo do que o Savarino. O Soteldo é muito mais efetivo. Mas a modinha é Savarino. Tem que botar o Savarino de qualquer jeito. Ah, o Savarino tem que ser titular. Porque tem que ser titular. Por quê? O que ele jogou para ser titular? Nada, mas tem que ser titular. Pô, irmão, tem que ter argumento. Tem que ter argumento. Se estamos contratando um jogador, botando a placa Pelé na testa, ele vai chegar com a 10 e tá de capitão. Aí é mole. Só prejudica o clube. Savarino, pra mim, na minha opinião, tá na mesma situação do Hércules, só que tá um pouco melhor. E a saída do John Kennedy? A gente perdendo o jogo, ele metindo o centroavante para improvisar alguém. Sendo que a bola não chegava no centroavante e também não chegou no outro. E qual é a culpa do centroavante aí? Então isso me preocupa, ok? Me preocupa quanto a essa situação de reforço está chegando. Seja bem-vindo. Mas a forma que a gente administra isso, como eu falo a gente, as pessoas que estão do lado de cada tela e vocês que estão desse lado aí. Tem que ser de forma inteligente e produtiva. E não ficar atacando o CPF da pessoa para querer denegrir a imagem como estão fazendo com o Freitas agora. Isso não é vantagem para o clube. Aí daqui a pouco vocês vão querer que o Freitas saia, aí tu vai ver os outros querendo pagar preço baixo e vocês vão vir com a desculpa. Não, dá de graça, libera, tal. Porque não é vocês que pagam as contas. Por isso que eu falo, não é a nossa vaidade. Nós temos que ver o lado do clube. Isso é o mais importante. O clube precisa de dinheiro para se manter, irmão. Não é só gastar, não. Não apoia os moleques de Xerém, fica sacaneando os ativos do clube e quer a contratação. Cara, a conta não bate, irmão. A conta não fecha. Ou a gente começa a pensar mais no clube e deixar a porra da vaidade babaca de lado, ou vai acabar complicando a vida do clube. É nisso que eu fico pensando, ok? E com a chegada do Julio Milan, dificilmente o Fluminense vai avançar pelo Dantas. Porque, segundo as informações, com a classificação do Novo Horizontino para as finais do Paulistão, parece que eles já subiram o preço de novo. Ok? E de mais a mais, o garoto é bom, gostaria de vê-lo no Fluminense. Mas, minha moral, David Schultz, 17 anos é nosso, está aqui. Já mostrou que é muito bom. Eu prefiro o David Schultz. Se ele vier, beleza. Mas minha confiança no garoto tricolor é imensa, é enorme. Eu vi o que ele fez em 2 jogos complicados pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E contra um clube de tradição que é o Bahia. Ok? Mas essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Valeu, família. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima. E tamo junto, Fusão. Lealdade Tricolor é infinita. A gente se vê por aí.